Nós estamos já há muitos anos vivendo a nossa transição planetária aqui na Terra. Não vou me estender sobre o que significa, como disse o irmão, existe um material farto, inclusive no nosso canal sobre isso. Essa transição é a Terra sendo abençoada com uma elevação de dimensão, saindo da terceira dimensão, passando para a quinta. Esse processo ele já vem acontecendo há muitos anos e ele vai se intensificando na medida que o tempo vai passando. Basta vocês irem acompanhando o caminhar da humanidade nesses últimos anos, últimos 15, 20 anos, os movimentos da Terra, as reações da Terra, e vocês sabem que vocês são o vírus da Terra. A humanidade é o vírus da Terra, o que adoece a Terra, é o que prejudica a Terra, porque todos os outros seres, sem exceção, vivem muito bem, uns com os outros, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, vivem em comunhão entre si e com a Terra, menos a espécie humana, que desde a virada do século XIX para o século XX disparou em conhecimento, em tecnologia, em avanços de toda a espécie, e muito mau uso se faz de tudo isso até hoje, em detrimento do planeta. O que é preciso que a humanidade entenda é que precisa haver um despertar de consciência, que é vocês, humanos, se darem conta de que a vida é muito mais do que a rotina de vocês, do que os compromissos, a vida cotidiana. Os problemas, os compromissos, as contas para pagar, os desejos a serem alcançados. A vida é muito mais do que isso. A Terra é um corpo vivo, é uma grande bola de energia. Tudo que está ligado a ela é energia, vocês são energia, a ciência já provou que não existe nada estático. Tudo que é visto em microscópio está em movimento. Vocês são uma aglutinação de células em movimento, tão juntas que formam um corpo, uma forma. Se essa porta for olhada num microscópio, vão ter células em movimento. Tudo ligado à Terra é energia em movimento. É um corpo só, vocês fazem parte de um corpo. Como as células do corpo de vocês fazem parte desse corpo, vocês fazem parte do corpo da Terra. Qualquer coisa que acontecer na Terra vai afetar vocês em algum nível. Qualquer coisa, em qualquer lugar. Como um corpo que adoece, todas as células do corpo se ressentem daquele órgão que está doente. Todas são afetadas. Não é um órgão que está doente, os outros estão felizes e saudáveis. Não, todo o corpo é afetado. Então, qualquer coisa que acontecer no planeta Terra afeta vocês, porque é a mesma energia. Vocês estão aqui na superfície dela, ligados ao chão dela. É preciso se dar conta disso, que vocês estão numa existência muito curta, uma experiência muito curta na Terra. Mesmo quem viva 100 anos, é muito pouco. Numa Terra de bilhões de anos, esses 100 anos são nada. Para vocês que são almas imortais, 100 anos não é nada. E passa rápido, muito rápido. Mas é preciso se dar conta disso. Vocês estão vivendo uma experiência entre muitas outras que já viveram e muitas outras que virão. Essa é só uma delas. Não valorizem demais esse momento, da forma negativa como vocês valorizam, se desesperando, se agarrando em laços de família, se agarrando em questões materiais, se agarrando em lembranças do passado e supervalorizando coisas que na verdade não têm o menor sentido. Porque no momento em que vocês desencarnarem, tudo ficará para trás. E em 2, 3 gerações ninguém mais vai lembrar de vocês. Vão saber só o nome e mais nada. Não vai ter gente para contar como é que vocês viviam, que hábitos tinham, o que sentiam. Uma lembrança ou outra vai ficar na mente de alguém, mas com o passar das gerações isso também vai se apagar. Basta que vocês pensem nos seus tataravós e nos que vêm antes do tataravô, que eu não sei que nome tem. Vocês conheceram?
Vocês sabem alguma coisa sobre eles, talvez o nome, mas mais alguma coisa, alguém sabe? Ninguém sabe, porque ninguém lembra mais. E isso acontecerá com vocês todos. Em algum momento, ninguém vai lembrar da passagem de vocês por aqui. É triste, né? Mas é um fato libertador. Porque isso também faz com que vocês, sabe, soltem um pouco essa carga toda, essa valorização toda, esse apego todo. Vivam uma boa vida. Deixem boas marcas nas passadas de vocês pela terra, que seus passos sejam tão bonitos que de alguma forma se perpetuem no coração de alguém, numa situação, numa comunidade, no que for. Vivam uma boa vida. E a boa vida, ela é vivida no agora, é no hoje. No hoje livre do passado. O passado já passou, ele já acabou. Não tem por que carregar a mochila do passado pela vida fora, ele já foi. Então vivam mais livres, mais leves, mais soltos. Lembrando que isso aqui é uma experiência. Vocês estão na escola, vocês não estão em casa. A casa não é aqui. Aqui é a escola. Lembra quando vocês eram estudantes? Saíam de casa, passavam um período ou o dia todo na escola, depois voltavam para casa? A vida é isso. Vocês saíram de casa, foram para a escola e depois voltaram para casa. E na espiritualidade, o tempo que vocês passam aqui, ele é ínfimo. É como se vocês tivessem ido ontem para a escola e estão voltando no dia seguinte. Porque o tempo, como vocês conhecem, só existe na encarnação. Fora da encarnação, essa relação de tempo ela não existe. Isso faz parte do despertar. E lembrar que a fila da encarnação é muito grande. É muita gente querendo ter essa oportunidade de vivenciar certas coisas, de resolver certas coisas, de experienciar mesmo. Vocês tiveram autorização para vir, em detrimento de muitas pessoas que não conseguiram vir ainda, ou talvez não consigam vir. Então vocês não estão aqui para desperdiçar tempo, para maltratar o planeta que recebeu vocês, para maltratar pessoas, ou se deixar maltratar por pessoas. Vocês estão aqui para aproveitar essa existência. E aproveitar é fazer o melhor por si mesmo. Aprender a se gostar como é. Não que não vá melhorar os pontos que precisam, mas se aceitar como é. E a partir disso, ver os pontos que precisam ser reforçados, trabalhados, mas se aceitar como é, em primeiro lugar. Como é como um todo. A parte física, emocional, psicológica, sua história, seus feitos, tudo. Todo esse conjunto. Esse conjunto construiu vocês. A família que vocês têm, vocês gostem ou não gostem da escolha que vocês fizeram, essa família ajudou e ajuda vocês a terem chegado até aqui, a serem quem são. Pelos atritos, pelo amor. Esse conjunto talhou a personalidade de vocês, talhou esse ser que vocês são. Agradeçam, foi a família necessária. A família ideal só existe em livro, é ficção. Existe a família necessária, aquela pessoa frágil que nasceu de uma mãe forte e que vão ter atritos e que essa mãe vai aprender a ceder e esse filho vai aprender a se fortalecer. É esse encontro que vai fazer os dois crescerem. Escolham ter uma boa vida, mas escolham também lembrar que vocês são células de um corpo vivo. E esse corpo está sofrendo demais. Está sofrendo demais pela inconsciência das pessoas. Vocês não podem fazer parte desse coletivo inconsciente. Vocês precisam fazer parte do coletivo consciente. Vocês precisam fazer parte daquele grupo de pessoas que enxerga a Terra como um ser vivo, vocês como células e como células são responsáveis pela saúde desse corpo. É preciso que vocês parem de pensar que porque a guerra está acontecendo em outro continente, você não tem nada a ver com isso. Você não causou. Você não estava lá provocando. Mas ela está acontecendo na sua casa. E o vento que bate lá, bate aqui.
Ninguém está livre de daqui a um tempo isso acontecer aqui. O que se pode fazer para situações que estão distantes de vocês? Graças a Deus estão distantes ainda, pelo menos. Lembrar que faz parte da mesma casa, que respira o mesmo ar, que está envolvido na mesma energia e emanar luz para essas situações, emanar paz para a Terra, cura para a Terra, pedir diariamente, mais de uma vez por dia, que a Terra seja envolvida em paz, em cura e que a humanidade desperte. É muito importante pedir todos os dias para que a humanidade desperte. Se há tempo ou não há tempo de se resolver o estrago que está feito, é uma outra situação. Mas é preciso que enquanto vocês estiverem aqui, vocês sejam as células que estão lá, como se fossem as células do sistema imunológico. Estão ali lutando para que aquele corpo sobreviva e que permita que vocês também sobrevivam. Porque ela pode dar um basta, porque ela não vai acabar. Mas vocês vão. Basta que ela dê um basta. Que o custo-benefício seja tão ruim que vale a pena exterminar. Esse é um risco que vocês correm hoje. Pela inconsciência. E não pensem que uma pessoa não vai fazer diferença, porque vai. Basta que vocês pesquisem pelo mundo e aqui no próprio país uma pessoa que teve uma ideia para ajudar a resolver uma questão ambiental da sua comunidade. Aquilo, hoje aparece tudo muito fácil pela internet, alguém de lá copia aquela ideia e daqui a pouco isso está multiplicado em muitos lugares. Com muitas coisas já aconteceu e continua acontecendo. Graças a Deus, muitos iluminados chegaram, estão chegando para trazer essa ideia consciente de que é preciso fazer alguma coisa. Desde separar seu lixo em casa, tenha ou não tenha a coleta seletiva, mas sempre alguém vai saber que aquele saquinho ali é de uma cor diferente. Quem trabalha com isso sabe. São pequenas coisas, até as grandiosas. Muita coisa pode ser feita. Se vocês tirarem o olho do seu umbigo e olharem para fora, para a vida, para o mundo. Nós estamos avisando desde o final do ano passado que esse ano coisas muito graves aconteceriam. E elas estão acontecendo. Guerras que já tinham começado, continuam, novas guerras começaram. A enchente que assolou o sul desse país destruiu tudo. Eles não têm previsão de reconstrução. Não se fala mais nisso, então parece que está resolvido. Não tem previsão de reconstrução. É um estado inteiro que foi destruído. Por inconsciência. Porque não foi só aquilo. Não foram só os ventos. A inconsciência que degradou a natureza colaborou muito para toda aquela desgraça ter acontecido. Agora nós estamos com grande parte do país incendiado. É vegetação morrendo, animais morrendo, a terra sendo contaminada, as pessoas respirando fumaça. Ah, mas está queimando lá em outro estado. Vocês respiram o mesmo ar na terra inteira. O ar ele não vai para o espaço e vem um ar novo. Ele está todo concentrado na terra por conta das camadas de atmosfera que vocês estudaram na escola. Então esse ar de fumaça que está em outros estados é a fumaça que vocês estão respirando em maior ou menor grau aqui até que o fogo chegue aqui também. Não é possível que as pessoas não se deem conta de que não podem maltratar a terra dessa forma, porque isso vai chegar em vocês. Pela escassez de água, pela escassez do ar puro, pela escassez de recursos, porque quanta coisa está se perdendo agora. Como é que vão recuperar isso? E é fruto da inconsciência, do imediatismo, do lucro, de coisas que não vão com ninguém depois do desencarne. Tudo vai ficar para trás. Então, por que não deixar bons passos, boa história,
bons feitos. É preciso conversar sobre isso, é preciso discutir sobre isso, é preciso alertar sobre isso. É preciso ajudar a Terra a sobreviver, para que vocês possam sobreviver. Porque entre viver e morrer, que todos vão em algum momento, existe a sobrevivência. E você pode sobreviver com água e ar puro, e você pode sobreviver na escassez. Inúmeros lugares do planeta vivem isso há muito tempo. E agora chegou a vez de vocês viverem isso. Porque queimando as áreas de nascente, essa água vai secar. Porque a vegetação faz parte desse processo. E sem água, vocês não vivem. Sem ar puro, vocês não vivem. Então é preciso tomar consciência de que esse corpo chamado Terra está sofrendo muito em todos os lugares do planeta, com raras exceções. E sofrendo por inconsciência dos seres que estão aqui por um período pequeno de tempo e que ao partir não vão levar nada, a não ser a sua própria energia e aquilo que ficou impresso na alma, de bom ou de ruim, mais nada. Então, comecem a falar sobre isso, a pesquisar sobre isso, a pensar sobre isso. Não maltratem a sua rua, o seu jardim, os seus animais. Não permita que o seu vizinho faça isso. Comecem atuando aonde o seu braço alcança. Se una a outras pessoas. Façam alguma coisa. Não assistam de braço cruzado, se dizendo que não tem nada com isso, porque não está acontecendo na sua cidade. Porque está muito ruim. Vocês não têm noção no plano espiritual o que está acontecendo nesse momento, nessas áreas de incêndio. Vocês não têm noção da quantidade de concentração de espíritos de luz trabalhando incansavelmente para socorrer, para recolher, para consolar. As árvores são seres vivos que por baixo da terra são unidos em raízes. Numa floresta, nunca são árvores individuais, aquilo é uma malha. Queima a malha toda. É dor de seres vivos morrendo queimados. São os animais se queimando. São as pessoas se queimando. É a fumaça. É a escassez. Não podem mais pensar, não tenho nada com isso, porque aqui está tudo bem. Não é assim. É muita destruição para 8 bilhões de pessoas terem condições de sobreviver bem. Então, botem a mão na consciência, comecem a olhar para fora de si, comecem a pensar um pouco mais no coletivo e na Terra e na vida das gerações futuras de vocês. Planeta vocês vão entregar para essas gerações? Que terra vocês estão deixando para os próximos? Não foi o planeta que os ancestrais de vocês deixaram para vocês, mas é o planeta que vocês estão deixando para as próximas gerações. Isso é muito grave, porque se vocês amam os seus e os que virão dos seus, vocês precisam apresentar um cenário melhor para que eles tenham uma boa vida. E para que vocês tenham uma boa vida. Tem estados que as pessoas não estão conseguindo mais respirar. E essa fumaça está na mesma casa que vocês moram. Ela já chegou aqui. Basta vocês olharem para o sol, no pôr do sol, que vocês vão ver que o sol está se apresentando. Ele está bonito, né? Aquela bola enorme que dá até para olhar. Mas dá para olhar por causa da fumaça. Então é bonito, mas é muito ruim. Acordem. Não valorizem tanto suas questões cotidianas, porque a vida é bem mais do que isso. Ela é bem maior do que isso. E a Terra não está preocupada com vocês. Ela sabe que ela vive melhor se vocês não estiverem aqui. Então cuidem melhor dela para que ela tenha compaixão e permita vocês ficarem mais um pouco.
mas não desse jeito. Lembrem que aquilo que não está sendo falado na mídia não quer dizer que não esteja acontecendo. É só que não vende. Fala um pouco e eles não vão ficar repetindo aquilo indefinidamente, porque cansa. Eles vivem no lucro. Vocês precisam pesquisar o que está acontecendo. Vocês precisam se atualizar do que está acontecendo no planeta, no seu país, que a mídia não comenta, mas que está acontecendo. E é grave. E parece que estão todos de braços cruzados. Esperando o quê? Esperando o quê? Boa noite a todos. Boa noite.